bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa oportunidade de mergulharmos na Tua presença, de vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Nós estamos alegres, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso coração, em nosso meio. Nós estamos alegres. Que você possa estar na presença de Deus nessa manhã. Que você que está chegando agora possa dizer: bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha casa. Fala com o Senhor: bom dia. Seja bem-vindo na minha casa. Que você possa sentir da parte de Deus, Deus chegando com pão quentinho para tomar café da manhã com você, dizendo: ei, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu quero alimentar hoje o lugar mais profundo, a tua fome mais profunda. Eu quero te alimentar. Eu quero alimentar aquilo que tem ficado com tantas faltas. Eu quero trazer mais para você. Então que você possa se colocar na presença de Deus. Que você possa se colocar na presença de Deus nessa hora. Feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração. E diga: Senhor, eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu preciso de Ti. Eu tô aqui, eu vim te buscar, porque eu sei que o Senhor tem para me dar o que eu preciso. É o Senhor que tem para me dar o que eu preciso, que às vezes eu nem sei pedir. É o Senhor quem tem cuidado de mim, que precisa cuidar de tantas coisas, Senhor. Eu tô aqui, Senhor, porque eu tô cansada e só o Senhor pode refazer minhas forças. Senhor, eu tô aqui pelo impossível na minha família. Mas eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, eu tô aqui porque eu quero ser usada. Mais usada. Me posiciona, Senhor. Completa a Tua obra comigo. Conta comigo na Tua obra. Conta comigo nos Teus planos. Conta comigo na Tua história. Oh, Jesus, conta comigo. Eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua sabedoria. Eu preciso da Sua direção. Eu preciso de Você. Fala ao meu coração. Abre os meus olhos. Alimenta a minha alma. Começa a receber mais de Deus. Começa a receber mais de Deus nessa manhã. Que você saiba que Deus, Ele quer transformar todo o seu choro em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na minha casa já é de manhã, e na sua? Pode começar a dizer: Senhor, já é de manhã. Pode começar a me dar, Senhor, eu estou pronta para receber. Ei, Deus quer te dar uma nova canção. Ele não quer mais te ouvir murmurar. Ele tá falando: eu tô trazendo uma nova canção, eu tô mudando a sua sorte. Quantos aqui recebem essa palavra do Senhor? Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim. Uma nova dança em mim. Deus quer te fazer cantar, dançar, pular. Dançar, cantar, pular. Quanto tempo talvez você já não dança, canta, pula? Não tá do lado de fora, tá do lado de dentro. Deus quer fazer do lado de dentro. Começa a ver os milagres do Senhor na sua vida.
Começa a dizer que grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Começa a enxergar o que o Senhor tem feito na tua vida. Começa a declarar. Tem feito, por isso estamos alegres. Presta atenção que essa será a sua canção. Júbilo, chorando enquanto eu semeava, agora eu saio com frutos. Ei, você já saiu com lágrimas? Semeando com lágrimas? É bíblico, aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Mas não para de semear, não. Hora de chorar é hora de semear, sabe por quê? Porque teu choro vai regar o que Deus está plantando. Começa a cantar em fé essa canção. Fala, Senhor, eu quero cantar dizendo que o Senhor fará coisas grandes em mim. Eu quero cantar pela fé o que eu vou ver na minha família, o que eu vou ver na minha casa, o que eu vou ver na minha vida. O Senhor já tem para você. Você precisa começar a assumir, a receber. Começa a receber o que Deus já liberou para você. Hein, mulher de fé? Deus já liberou para você. Começa a se alegrar. Começa a se alegrar. Deus quer trazer uma canção nova hoje para você. Peça que a alegria do Senhor te tome nessa manhã. Fala, Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento. Se pensar bem, não dá para ter paz, não. Mas excede o entendimento. Não é de entender, é de receber. Não tem lógica. Mas é teu, Senhor. É teu, Senhor. Começa a alegrar teu coração. Começa a receber uma nova canção nos seus lábios. Deus quer terminar a semana de uma forma muito diferente ainda. Ei, você pode proclamar que Deus vai mudar a tua sorte? Que você vai viver como se você estivesse sonhando? Que você vai sonhar os sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim, há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Canção em mim, há uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Começa a enxergar o que Deus tem feito. Tem feito. É hora de agradecer. Você pode agradecer por pelo menos 5 coisas que Deus tem tocado na tua vida. Você pode começar a agradecer. Oh, Jesus, nós te agradecemos por esse ministério. Nós te agradecemos pelo Mulheres de Fé, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem levantado as nossas famílias. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem rendido os nossos corações. Porque o Senhor tem unido aquilo que já estava dado como fracassado. Oh, Jesus, nós te agradecemos pelas portas que o Senhor está abrindo. Oh, Jesus, o Senhor é tão lindo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Começa a agradecer. Você está viva hoje, mulher. Começa a agradecer pela tua família. Começa a agradecer pela saúde. Começa a agradecer. Quem diria que ia acontecer na sua casa? Parecia que milagre era só na Bíblia. Ei, ele está vivo. E se você não está vivendo toda a vontade do Senhor para você, fala, Senhor, eu quero. Eu quero. Que o Senhor faria tudo isso. Quem diria tudo isso?
Ei, tá só começando. Deus quer te dar mais, 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 mais. Obrigada, Senhor. Agora estou em júbilo, chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Agora estou em júbilo. Deus está te levantando, Deus está te levantando. Isso é só o começo, isso é só o começo, isso é só o começo. Eu quero te pedir agora para que você mande pelo menos 10 aviõezinhos. Sabe por quê? Porque eu recebi essa palavra de hoje nessa madrugada. E toda vez que Deus me acorda, toda vez que Deus não me deixa dormir para que eu receba uma palavra que vem direto da boca de Deus, eu creio que é porque Deus, ele tá vendo alguém do outro lado. Sabe, eu creio que nós somos o corpo de Cristo e que é assim que Deus nos responde. Eu lembro um dia que eu morava em Ribeirão ainda, e eu tava com a minha irmã e a gente viu uma família dormindo assim, encostada na porta, assim, de um estabelecimento. E a gente saiu pra fazer comida pra eles. E a gente deixou a comida lá e eles continuaram dormindo, eles nem viram. E minha irmã disse, é assim que Deus faz. É assim que os milagres acontecem. Deus usa os melhores amigos dele para ser resposta para outros. E eu lembro que naquele carro a gente pensou, acho que eles oraram antes de dormir para que Deus trouxesse algo. E Deus despertou o nosso coração. E por isso eu quero te pedir para que você possa mandar e ser boca de Deus agora. E mandar 10 aviõezinhos, e podem ser 10 aviõezinhos improváveis. Mas eu creio que Deus, ele viu alguém nessa madrugada. Talvez ele ouviu a oração de alguém que você não ouviu, mas Deus ouviu. Porque eu vou te mostrar como é que tá escrito, ó, uma palavra em cima da outra, porque eu não acendo a luz do celular. Porque eu estudo neurociência e sei que ele atrapalha, aquela luz atrapalha o sono, né? Então, eu escrevo, eu durmo com uma caneta, né? Tenho uma caneta e um lápis do lado da minha cama e eu escrevo com a luz apagada mesmo. Então, fica assim, ó, gente, tudo uma palavra em cima da outra, né? Porque eu não tô enxergando. Mas eu recebi essa madrugada, essa palavra. E eu creio que Deus estava vendo alguém. Deus estava olhando para corações. Deus estava ouvindo realidades que eu não sei, mas que talvez você possa ser boca de Deus para alguém, dizendo... Manda lá o aviãozinho para que essas pessoas possam ser encontradas e receber resposta de Deus hoje. Resposta de Deus. E se você acabou de chegar, essa mensagem pode ser direto do coração de Deus para você. E essa é a minha oração nessa manhã. Senhor, que o Senhor fale específico. Que o Senhor dê respostas específicas. Que aquelas pessoas que já não creem que o Senhor fala pessoalmente possam testemunhar hoje o Senhor dando respostas pessoais. Responde a cada uma dessas pessoas. O Senhor é um Deus que responde. Que essa palavra possa ser uma resposta de Deus para o teu coração. Uma resposta de Deus para o seu coração. Nós estamos no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é sobre a gente poder se fortalecer e olhar o valor da vida. E muitas vezes nós já não vemos valor na vida. Eu falo que tudo na nossa vida tem uma balança de quanto custa e quanto vale. Mas muitas vezes nós somos movidos pelo custo. Você já acorda pensando em tudo que você tem que fazer hoje. Tudo que você tem que dar conta. Você acorda com a sua lista de coisas, de contas. A gente, muitas vezes, tem sido movido pelo custo. Ah, isso é muito difícil. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher de fé, que eu pude viver um grande testemunho do Senhor. Um dia eu vou vir aqui só contar esse testemunho, junto com ela. Mas ontem eu estava falando com uma mulher de fé e ela disse, Fernanda, mas não está escrito que o fardo é leve e o jugo é suave? Eu falei, está escrito que o fardo é leve e o jugo é suave. Mas não está escrito que é fácil. Não está escrito que é fácil, está falando que é leve. Então eu quero te lembrar de uma lição. De que as coisas fáceis se tornam
pesadas a longo prazo. Às vezes a gente tem pautado a nossa vida na facilidade. É mais fácil não falar com fulano. É mais fácil eu não ir atrás daquilo que eu preciso ir. É mais fácil eu passar um dia como se Deus não estivesse falando comigo. É mais fácil eu comer qualquer coisa do que comer bem. Coisas nutritivas. É mais fácil eu fazer uma fofoca do que eu ir lá conversar com o outro do que ele tá precisando para ele sair daquele lugar. É mais fácil julgar do que estender a mão. Mas tudo isso, a longo prazo, é muito mais pesado. Eu não sei quais são os pesos que você tem carregado. Mas eu quero te dizer que muitos desses pesos você só carrega porque você ainda não encarou o que é mais difícil. Muitos pesos você tá carregando porque você não encarou o que é mais difícil. Talvez você tá falando, Fernanda, você não sabe. Você não tá aqui na minha casa. Eu não sei, mas Deus me deu essa palavra na madrugada porque Ele tava vendo alguém aqui. Mas hoje Deus ele não veio aqui para te acusar. E quem sou eu para fazer isso? Ele veio aqui para dizer como você pode se fortalecer. Porque a grande questão é que a gente foge do que a gente precisa encarar. E sabe por que a gente foge do que a gente precisa encarar? Porque a gente não se acha forte o suficiente. Sabe por que nós fugimos dos problemas? Porque a gente não se acha capaz de resolvê-los. Sabe por que você foge daquilo que vale mais, você nunca arranja tempo? Porque a gente acha que a gente não pode bancar isso. Entende? Então, eu quero dizer pra você de todo o meu coração, de que Deus, Ele quer hoje dizer, filho, você estava certo. Você estava certo. Sozinho você não consegue mesmo. Mas eu tô com você. Filho, sozinho você não consegue mesmo. Mas eu tô com você. Tem uma ação que foi feita, né? Eu mostro esse vídeo em muitas palestras minhas que eu falo sobre propósito, inteligência relacional. Que é um estudo, na verdade esse é um case, né? Esse é um case de uma ação da Samsung que ela fez na Ponte Mapo, na Coreia, que era um dos maiores pontos de suicídio. Um dos maiores pontos de suicídio do país lá, a Ponte Mapo. E aí eles saíram entrevistando as pessoas. O que vocês acham que a gente precisa fazer? Presta atenção nisso, porque vai chegar em você. O que você acha que a gente precisa fazer para que diminua esse número de suicídio? E as pessoas disseram, eu acho que tinha que aumentar o alambrado, porque aí fica mais difícil das pessoas pularem. Outros diziam, acho que tem que pôr mais luz, é muito escuro, assim as pessoas vão ser vistas antes. Cada um falava uma coisa ali. Mas eles resolveram fazer a seguinte ação. Eles fizeram um corrimão naquela ponte que conversava com as pessoas. Como assim? Conforme você ia andando na ponte, ia acendendo a luz nesse corrimão, ia tendo mensagens para você. Então estava escrito, ei, o melhor da sua vida está por vir. O que você acha de ligar para um amigo agora? Talvez ele vai ter uma palavra para você. E aí, conforme você ia andando, era uma conversa. Era uma conversa. E o final da ponte, eles construíram, né? Uma estátua bem linda de dois amigos se abraçando. Sabe, talvez o maior número hoje de pessoas mortas não são aquelas que resolvem tirar a vida. São aquelas que resolvem não viver. Que são os zumbis. Meio acordada, meio dormindo. Meio viva, meio morta. Que acordou hoje e tá vivendo uma vida sem nem pensar por que se acordou. Que tá só tocando as coisas. Que tá só indo. Que tá apenas fazendo.
sabe? Que não entendeu que tá vivo para poder viver a vida mais extraordinária que Deus deu, que é apenas um sobrevivente. Hoje o que mais tem do lado de fora são pessoas zumbis, que aparentemente só acordam na sexta-feira, mas daí bebe e volta a ser zumbi de novo. Entendeu? Pessoas que vão tocando uma vida apenas no quanto custa, porque perderam-se do quanto vale. Então não é, muitas vezes a gente acha que o que vai resolver os problemas é a gente poder limitar mais as coisas. Aumenta o alambrado. Aumenta o alambrado. Muitas vezes a gente se fecha mais, porque a gente acha que é isso que vai resolver a nossa vida. Você bloqueia todo mundo. Você desabilita o seu Instagram. Você não fala mais com ninguém. Aumenta o alambrado, que isso vai resolver a coisa. Enche mais de coisa pra fazer, que você acha que vai resolver a coisa. Cada hora você se mete mais numa coisa, para não olhar para você, para não olhar para suas vivências. Hoje Deus, Ele quer te convidar para conversar com você mesma e com Ele. Ele tem a resposta. Ele está disposto a estender a mão. Ele tem visto a sua dor. E o tanto de pensamento distorcido que está na tua cabeça. Porque eu quero te contar que alguém que está no escuro não vê as coisas nitidamente. Presta atenção. Alguém que está no escuro não vê as coisas nitidamente. Se você está num momento de escuridão, tudo que você vê é a partir do lugar que você vê. Você sabia que a neurociência ela vai falar que se você tiver numa briga, sabe quando você briga com seu marido, você pensa assim, por que eu casei? E aí você não consegue achar uma coisa do porquê que você casou. Sabe por quê? Porque a gente olha a partir do lugar onde a gente tá. Você só vai buscar na sua memória coisas ruins. Não se pergunte isso na hora que você tá com raiva, tá bom? Por que eu tô trabalhando aqui? Não se pergunta isso, porque você não vai achar, porque você tá olhando da janela de onde você está. Mas Deus hoje, Ele tá te convidando a atravessar uma ponte. Essa é considerada hoje a ponte da vida na Coreia. A ponte da vida. E os suicídios foram quase a zero. Entende? Hoje eu quero te despertar para a vida. Eu quero despertar você olhar e dizer, eu quero viver. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Quando eu fiz 15 anos, eu decidi que eu não queria mais crescer. E eu falo que Deus levou a sério, né? Porque daí eu sou bem baixinha. Mas quando eu fiz 15 anos, eu pensei, essa vida de adulto é uma maluquice. Eles trabalham 5 dias fazendo o que não gostam, pra ter 2 dias pra supostamente fazer o que dá pra fazer. Eu olhava pros casamentos e falava, gente, não vejo ninguém feliz. Agora que eles podem casar com o homem, com a mulher da vida deles, né? Eu aqui, adolescente, apaixonada, imagina acordar todo dia do lado do João. Porque eu já era apaixonada pelo João, né? Com 15 anos, imagina acordar todo dia do lado do João. Imaginava aquelas camas de edredom bem gordo. Né? Imagina que massa. E aí os adultos só brigam. Só brigam. Só reclamam. Só vivem para pagar conta. Essa vida de adulto é muito chata. E ali, aos 15 anos, eu decidi que eu queria viver uma vida extraordinária. Que eu queria ter um jantar romântico numa quarta-feira. Que eu queria ter happy hour às 7 da manhã da segunda-feira. Que eu queria viver os planos de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu quero te despertar para isso. E que talvez você tá falando, mas Fernanda, como fazer isso? Isso parece incrível quando tá tudo bem, mas isso é muito difícil quando a gente já tá machucado. Ontem eu postei um vídeo meu que diz, né? Que as feridas emocionais não são vistas. Você talvez esteja sangrando e nem tá vendo. Eu lembro de uma moça que disse, eu queria que depressão sangrasse
para que a gente pudesse ver a vida indo embora. E a palavra que Deus me deu é de como você pode se fortalecer, para que você possa sair do lugar de sobrevivência. Como você pode se fortalecer, para que você possa enfrentar as adversidades da vida que vão ter. Uma vida extraordinária não é uma vida sem adversidades. Não é uma vida sem tempestades, mas você anda em cima delas. Deus, Ele quer hoje, nessa live, fazer a gente atravessar uma ponte. Numa jornada. Onde hoje você é Simão. Vara frágil e quebradiça. Sabe o que quer dizer Simão? Vara frágil e quebradiça. Talvez hoje você olhe para você e veja quão quebrada você tá. Talvez você olhe para você e você veja quantas fragilidades tem. Uma palavra do outro estraga o seu dia. Como viver uma vida extraordinária? Um olhar do outro você se sente ofendido. Parece que todas as piadas te machucam. Parece que a hora que o sinal fecha na sua vez, você fala, não acredito. Talvez você já foi tão invadida, tão machucada, que você tá ali se vendo como uma vara frágil e quebradiça. Qualquer coisa quebra. Qualquer fala do outro você quer desistir. Qualquer situação contrária você quer sair correndo. Como é que você faz para sair de um lugar de vara frágil e quebradiça? Simão. Para ser Pedro. Rocha. Pedra. Aonde vai poder ter as construções mais incríveis da parte de Deus. Por que Deus não está construindo ainda planos incríveis sobre você? Talvez é porque você precisa atravessar a ponte. Atravessar a ponte. Ele está te forjando, inclusive, para que você possa atravessar a ponte. E eu quero trazer aqui... Eu quero trazer para que você possa olhar para o Senhor. Para que você possa olhar para o Senhor. Alguns pontos da mudança de Pedro. A primeira coisa que aconteceu, a primeira coisa que aparece, né, quando Jesus ele está se encontrando com Pedro, é que Pedro, vamos lá, não foi um encontro na hora, porque o extraordinário de Deus não acontece só nos momentos que você está alegre. Ao contrário, é nos momentos onde ele te encontra frágil e quebradiça. Sabe por quê? Porque você está aberta para receber. Porque você está aberto para receber. Então, se você está nesse momento, nesse lugar, você está no lugar exato para receber de Deus. Pedro, ele estava chateado, porque ele tinha pescado uma noite inteira e não tinha conseguido nada. Eu não sei se você tem tentado fazer coisas e as portas de trabalho têm se fechado para você. Eu não sei se você tem tentado chegar e investir no seu casamento e as portas têm se fechado para você. Talvez você esteja como Pedro. Porque conta-se que naquela manhã, Pedro, quando Jesus chega, Pedro estava com o barco ainda na água, mas lavando as redes. Os estudiosos dizem que não é comum os pescadores lavarem as redes. Eles lavam as redes quando eles vão dar uma pausa. Pedro já estava num lugar de desistência. Vou dar uma pausa nesse trabalho, não está funcionando não. Mas ele ainda tinha o quê? Um barco na água. Talvez tenha uma parte de você desistindo de coisas. Mas o que vai fazer a diferença é se ainda tem um barco na água. A primeira coisa que a gente pode entender em Pedro, que começa a fortalecer Pedro, é servir. Jesus entra no barco de Pedro. Se você ainda tem algo para servir, sirva. Se você ainda tem algo para fazer, para oferecer para o outro, ofereça.
É a partir daí que Deus vai te fortalecendo. A grande questão é que quando a gente se sente frágil e quebradiço, a gente acha que a gente não pode mais ter nada para ninguém. A gente acha que a gente não pode oferecer nada para ninguém. A gente entra num estado de esvaziamento. Mas presta atenção. É quando você está servindo que Deus te enche. É quando você está servindo que Deus entra no barco. É quando você está servindo. Então parece lógico, porque quando a gente está machucado, o que a gente mais faz é se fechar. Mas o que Deus está falando é servir. Eu quero lembrar para você que uma das orações que eu fui contrastada com Deus foi quando eu disse: Deus, tá me faltando isso, tá me faltando isso, tá me faltando isso, tá me faltando isso. E Deus me disse: Fernanda, comece a entregar o que você tá pedindo. E eu falei: ué, mas se eu tô pedindo é porque eu não tenho. Mas Deus, ele tava me dizendo: começa a entregar, começa a servir, começa a ser intencional. Enquanto você tá servindo, você vai se conectando com aquilo que Deus te deu. E é Ele quem entra no barco. Então a primeira grande chave é: comece a servir. Comece a servir. A segunda coisa é obedecer. E pensa uma coisa que a gente não quer fazer quando a gente não tá bem. É obedecer. Quando a gente não tá bem, sabe o que a gente se enche de? Desculpas. A gente aprende o inverso, tá? Na nossa vontade, quando você não tá bem, você quer ser servido. Você não quer ouvir ninguém. Não é assim? Quanto mais quebrado e mais frágil você tá, mais você espera que o outro venha te abraçar. Que o outro venha, porque eu que tô magoado. Mas sabe o que o Senhor fala? Viu? Você vai ser curado quando você estiver servindo. Sai do teu lugar. Mas é o outro que tem que vir pedir perdão, vai você. Mas é eu que tô precisando de um abraço. Vai dar um abraço que você ganha um abraço na hora que você der. Mas sou eu que tô precisando. Deus disse, é invertido. É enquanto você serve. 2, quando a gente não tá bem, a gente não quer ouvir ninguém. Mas essa é a hora que a gente precisa obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque quem tá no escuro não enxerga claramente. Então eu preciso obedecer. E obedecer, sabe o que quer dizer a palavra obediência? É ouvir com atenção. Quando a gente não tá bem, a gente fica ruminando coisas na nossa cabeça. A gente fica ruminando os piores pensamentos. A gente fica ruminando os piores julgamentos. Ninguém que não tá bem fica sem pensar em nada. A gente fica remoendo coisas. Por isso que a gente não ouve o lado de fora. Mas é nessa hora que Deus tá falando: ei, escuta a minha voz. E vai parecer ilógico pra você. Mas eu quero te mostrar agora quem vai ter governo sobre a sua vida. Porque a grande beleza de quando você é uma vara frágil e quebradiça é que Deus vai te fazer de novo. Então, neste momento, você precisa ouvir apenas Deus. Apenas Deus. E Deus, ele vai te mandar fazer o que não parece lógico. O que não parece lógico. Porque ele vira para Pedro e ele fala assim: Pedro, joga a rede pro lado direito. Sobe no barco. Joga a rede pro lado direito. E aí, Pedro fala: tá de sacanagem, né? Eu já fiz isso. Sabe por quê? Porque quando a gente não tá bem, quando a gente tá frágil, quebradiço, a gente acha que a gente já fez tudo. Nenhum desistente acha que ele tem ainda mais pra fazer. Tá bom? Nenhum desistente acha que ele ainda tem mais pra fazer. Ele desistiu porque ele acha que ele já fez tudo. Posso ser boca de Deus pra você? Posso ser boca de Deus pra você? Se Deus não te mandou parar, por que você parou? Se Deus não te mandou desistir, é porque ainda tem mais pra fazer. Você achou que é o fim. Mas Deus é o Deus que não tem limite. Mas eu já fiz isso, Fernanda. Eu já tentei. Mas o que Deus, ele queria dizer para Pedro é: Pedro, para de ouvir a tua cabeça. Isso só tá te quebrando.
Começa a ouvir a minha palavra. Quando eu te mando fazer, eu encho as redes. Não é sobre você, Pedro. É sobre mim. Eu quero te dizer que os momentos onde a gente está mais fraco é o momento onde a gente é mais egoísta. É o momento onde a gente olha mais para nós. É o momento onde a gente se fecha. E Deus, Ele tá falando, é nesse momento que você precisa fazer o contrário. É nesse momento que você precisa servir. É nesse momento que você precisa obedecer. E Ele fala, Pedro, joga de novo as redes. Você acha que Pedro, ele saiu jogar as redes feliz? Oba! Vai ter peixe! Você acha que Pedro fez isso? Eu acho que Pedro chegou e falou, tá bom, eu conheço de mar, mas porque o Senhor tá mandando eu vou. Eu acho que Pedro, ele queria inclusive mostrar pra Jesus, tá bom, você quer ver? Você só acredita vendo, ô Tomezinho? Tá faltando fé pra você? Eu mostro pra você. Mas olha que arriscado o que Pedro disse. Porque você tá mandando, eu vou. Mas o que Deus está fortalecendo em Pedro é exatamente isso. É porque Deus está mandando. Você precisa declarar para tua mente. Você precisa declarar para o teu coração. Você precisa declarar para suas circunstâncias que quem está mandando é Deus. E se Ele está mandando, acabou. Acabou. É obedecer. E aí, quando Pedro joga a rede, Deus está dizendo, Pedro, eu tô te dando a primeira chave, serve. Eu tô te dando a segunda chave, obedece. Vai ser muito mais rápido. Obedece, eu sei o que eu tenho pra te dar. Obedece, me escuta com atenção, Pedro. Para de ruminar as coisas dentro de você. Para de ruminar os seus pensamentos. Para de ruminar essas coisas persecutórias que ficam na tua cabeça, que vai dar errado, que não vai dar certo, que de novo você vai ser ferida. Deus tá falando, só escuta a minha voz e faz o que eu tô mandando. Eu encho. Eu encho. Eu encho. Eu penso que esses 2 primeiros momentos estabelecem, cravam um novo nível para Pedro. Eu tenho certeza que Pedro saiu alegre da água. Sabe por quê? Porque não era só sobre ter conseguido o que ele queria, o peixe. É sobre entender que tinha algo extraordinário acontecendo. Um homem diferente entrou no barco. E agora, a pesca dele não foi uma pesca comum. Foi também uma pesca extraordinária. Pega essa chave. Enquanto você serve ao próprio Deus que está entrando no teu barco. Você não tem vontade de servir, você não tem vontade de fazer. Você já estava até desistindo, mas é o próprio Deus que está fazendo em você. E quando ele entra no barco, ele está mudando a tua sorte. E quando ele entra no barco, ele não vai fazer você fazer a mesma coisa. Parece que você está fazendo a mesma coisa, mas como ele está com você, o que você recebe é extraordinário. Se você quer viver o extraordinário, Deus tem que estar no teu barco. Você tem que fazer o que Deus te mandar fazer, da maneira como Ele te mandar fazer. E você vai receber de forma extraordinária. Mas eu quero falar de um outro momento. Pedro saiu muito alegre. Muito alegre. Porque não era sobre ele vender um peixe na feira. Era sobre ele conhecer o homem que mandava nos peixes. Entendeu? Mas eu também lembro de um outro momento. Um outro momento onde Pedro não estava desanimado. Pedro estava com medo. Porque uma outra coisa que faz com que a gente não viva o extraordinário é o medo. O medo faz com que você viva o mínimo. As meninas da minha mentoria, elas repetem, né? Essa semana mesmo elas repetiram isso, né? Fernanda, eu sempre lembro que você fala que o medo não tem história. O medo não tem história. Porque o medo te paralisa, então você não constrói nada. Você não constrói nada. Lenício, vai servir, você sabe quem você precisa servir. Vai servir. Deus vai encher seu barco. Vai encher seu barco de muito mais do que o que você pediu. A outra coisa que faz com que a gente não viva o extraordinário é o medo. O medo faz com que a gente fique no mínimo.
O medo faz com que a gente pense no pior. O medo é a fé no ruim. O medo é a fé no ruim. O desânimo faz com que a gente não viva o extraordinário, mas também o medo. O medo faz a gente ficar olhando só para o que a gente não tem. E aí o ruim das circunstâncias tomam medidas desproporcionais. Tem um segundo momento que o Simãozão, ele tá lá no barco e tem uma tempestade. Você conhece essa história? Tem uma tempestade. E não só ele, todos os discípulos estão com medo. Jesus, ele já tinha dado uma palavra, vamos atravessar para o outro lado. Eles tinham acabado de vivenciar uma multiplicação de pães, era um momento de alegria. Você já viveu grandes momentos de alegria, de milagre, mas logo depois aconteceu uma coisa e você já ficou com medo de novo. Elias tinha mandado o fogo descer do céu. De repente a rainha pediu o pescoço dele e ele ficou com medo, como se Deus não pudesse ser o mesmo. É engraçada a nossa fé, né? A gente tá bem, acontece um negócio, você paralisa tudo de novo. O Simão, Varafágio quebradiça, já tinha aprendido sobre o desânimo, mas agora ele precisava aprender sobre o medo. Para ele viver o extraordinário do Senhor, ele precisava aprender. Ele estava com medo. Ele estava com medo. Tinha uma tempestade muito grande. Eles pensaram que eles iam morrer nessa tempestade. Talvez você esteja morrendo de medo da tempestade que você está enfrentando. Talvez o que está vindo contra você parece muito maior do que você. As ondas eram gigantes. E Pedro de novo estava no lugar conhecido dele, o mar. Pedro de novo estava num lugar conhecido, o mar. Mas por mais conhecido que seja, Pedro não podia controlar isso. Pedro não podia controlar o peixe. Pedro não podia controlar a onda. Talvez você fale, mas eu conheço meu marido, mas você não pode controlar. Mas eu conheço sobre esse trabalho, mas você não pode controlar. E aí, toda vez que sai do seu suposto controle, joguei a rede, mas não veio nada, tô no barco, mas ele tá quase virando, você se desespera. E ou vai para um estado de desistência. Você pode estar ali, como Pedro, num lugar de medo, pondo fé no ruim. E aí, Pedro e os discípulos estão lá. E para piorar, no meio da tempestade, eles veem uma luz andando. Eles falam, é um fantasma. É um fantasma. Jesus fala que é ele. Então aqui existe uma chave poderosa que Deus também ele quer dizer para você. Ei, filho, você está passando por tempestade. Eu tô nela. Se eu mandei você atravessar, eu mandei você atravessar. Eu tô nela. Eu tô nela. Eu tô te vendo no barco. E eu ando sobre as ondas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus está chegando na sua tempestade. Deus está chegando na tua tempestade. E sabe o que é a tempestade para Deus? Nada. É só uma forma dele te forjar para que você saiba que existe o extraordinário na tempestade. Na tempestade. Não é sem a tempestade. É na tempestade. Ele vem andando sobre as águas. Deus vai andar em cima do teu problema. Sabe por quê? Porque ele é acima do teu problema. Aí você fala, mas isso eu já sei. Mas aqui Deus quer ensinar uma coisa que ele tá mexendo no Simão. Ó, o Simão não era qualquer um, não. O Simão, ele vira e fala assim, mas então se é o Senhor, me faz andar também. Gente, eu amo essa passagem, sabia? Porque Pedro entendeu uma coisa muito diferente de todos os outros. Os outros podiam falar, uau, o Senhor é incrível, ele anda sobre as águas. Mas sabe o que Pedro entendeu? Se ele anda, ele pode me fazer andar também. Se ele anda, ele pode me fazer andar também. Às vezes você tem uma fé para ficar falando, ó Deus, como o Senhor é incrível, como o Senhor é extraordinário. E Deus está falando, ei, tá liberado para você também. Porque agora o meu espírito habita em você.
Em Cristo, você tem acesso a tudo que foi liberado para mim. Pedro entendeu isso. Se ele anda, ele pode me fazer andar também. Se Deus anda em cima da tempestade, tá lá em Efésios. Você já está sentado nas regiões celestiais e tá abaixo do seu pé todas as potestades. Todas as circunstâncias estão debaixo do seu pé. Sabe o que isso quer dizer? Que você anda em cima delas. Ai, mas o inimigo quer me estraçalhar. Mas a Efésios diz que você anda em cima. Você anda em cima disso. Mas existem circunstâncias. Mas Efésios diz que você já está habitando na região celestial. Você é cidadão do céu. Você anda em cima das circunstâncias. Ei, quantos aqui precisam ouvir essa palavra do Senhor? Deus te liberou. Vem, anda, começa a andar em cima das tempestades. Pedro, quando chegar a tempestade, começa a andar em cima da tempestade. Mas a Bíblia diz que tem uma outra coisa que tira a gente do extraordinário. Desânimo, medo, distração. Pedro se distrai com o vento. Às vezes você já está vivendo milagres, às vezes você já está vivendo o extraordinário. Mas aí você é o quê? Distraído. Quanto tempo da tua vida você está se distraindo olhando o Instagram, gente? Facebook? Quanto tempo da tua vida você está deixando de fazer as coisas porque você está ouvindo fofoca dos outros? Quanto tempo da tua vida você não está dando destino pro teu tempo? E você está se distraindo. Você está se distraindo com aquela palavra, você está se distraindo com aquele negócio, você está se distraindo. Deus já falou para você, anda sobre as águas. Você está no meio do negócio. E aí você se distrai. A distração te tira do extraordinário. Em neurociência, a gente estuda que a distração te faz viver no modo automático. A distração te tira da escolha. A distração faz com que você apenas cumpra comandos, mas não viva circunstâncias. Enquanto você está distraído, nada de extraordinário vai acontecer. Sabe por quê? Porque você nem está lá. A sua cabeça não está onde seus pés estão. Quanto tempo do dia a sua cabeça não tá onde os seus pés estão? Você está lá, mas você não está lá. Você tá com o teu filho, mas tá pensando no que você tem que fazer no trabalho. Você tá no trabalho, mas pensando no que na roupa que você vai ter que comprar. Você tá na cozinha, mas tá pensando em tudo que você precisa... Entendeu? Aí você perde de viver aquele momento extraordinário com teu filho. Aí você perde de viver aquele momento extraordinário que você poderia fazer servir no seu trabalho. Entendeu? Você perde aquele momento extraordinário que Deus podia estar te falando com você enquanto você está mexendo na panela e você agradecendo que você tem algo para cozinhar. Você está se distraindo. Quando Pedro se distrai, ele para de viver o extraordinário. E ele afunda. Quando você se distrai, só existe um lugar para você ir. Afundar. Mas aí é que Pedro aprende uma outra coisa. É possível pedir ajuda. Nós não temos um Deus que fala assim, eu não mandei você se distrair, então agora se vira. Tem gente que acha que Deus é o pai do se vira. Eu não mandei você tá aí, então se vira. Deus não é esse. A palavra não diz que Jesus saiu correndo, então, para ajudar Pedro. Diz que ele estendeu a mão. Quando nós não estamos bem, estamos distraídos, a gente acha que Deus está longe. E a gente começa a afundar e se desespera, porque Pedro grita. Mas Jesus está do lado. Outro dia eu estava entrando na escola da minha filha e tinha uma plaquinha que me chamou tanto a atenção. Tava assim, Deus está à distância do quanto você quer estar. E eu vou dizer que Deus está à distância de um pedido seu. Às vezes quando você está ali afundando, você tá gritando, mas você não pede pra ele.
Você está sangrando, mas não pede para Ele. Deus está à distância de um pedido seu. Pode pedir. O que você tem para pedir hoje para o Senhor? Ele já está com a mão estendida para você. Pedro entendeu ali que se ele se distraísse, se ele estivesse afundando, porque no fundo ele não se basta, ele podia pedir. Servir, obedecer, ousar, pedir. Mas teve um outro momento que eu sinto que foi um momento onde Simão volta a ser Simão de novo. Porque é um percurso, percebe? É um percurso. Ele estava lá no desânimo, depois ele estava no medo, depois ele estava distraído. Mas existe uma coisa que pode nos impedir de viver o extraordinário. E essa talvez pode ser a que mais vai virar sua cabeça de volta para cima. Porque às vezes a gente entende as coisas de formas enganosas. Uma das coisas que pode fazer a gente não viver o extraordinário é a nossa força. Como assim, Fernanda? Ele não tinha que ser Simão? Ele não tinha que ser rocha? Não estava ruim ser vara frágil, quebradiça? Presta atenção na lógica do Senhor. E eu tô terminando, essa é a última. Eu tô terminando. A nossa força. Pedro, ele decidiu que Jesus não ia morrer. Que ele ia defender o Senhor. Pedro acha que o amor dele por Deus é suficiente. Pedro, agora, ele era o Simão, o varafário quebradiça, mas agora ele se acha fortão. Ele falou, olha só, Jesus, os seus anjos Nutella. Pode deixar eu ser, mas eu sou raiz, minha filha. Sou da peixeira. Sou da peixeira, deixa os homens vir. Deixa os homens vir que eu vou lá neles. Eu não sou Nutella não, eu sou raiz. A tua força pode fazer e te impedir de viver o extraordinário. Sabe por quê? Porque você acha que você resolve sozinho. Você acha que você ama sozinho. Você acha que você pode tudo. E sabe o que vai acontecer? Por isso que eu falo tanto, não dê o seu máximo, dê o seu melhor, porque o máximo é um antes de quebrar. Porque Pedro nem imaginava que a força dele, nele mesmo, era o que fazia ele ser mais fácil de ser quebrado. Pedro nega 3 vezes. A tua força pode tirar Deus do controle e a possibilidade de você viver o extraordinário. Porque você vai prescindir de Deus. Você não acha que você precisa. Se você assistiu a minha live da sexta-feira da paixão, eu disse qual é a diferença de Pedro e João. Por que João ficou até o fim e Pedro não? Porque Pedro contou com o amor dele. Eu te amo, Jesus. Mas João contou com o amor de Jesus. Eu sou o discípulo amado. Quando você acha que você é o fortão. Quando você acha que você tem que aguentar tudo. Quando você acha que você é que vai abalar a boca do balão. É aí que você vai ser quebrado. Oh, Deus, fala com a gente. Conta com Deus. Deixa Ele te amar. Se sinta pessoalmente amado por Ele. Mostra as suas fragilidades, porque é nas suas fragilidades que você vai falar, Senhor, eu preciso. E aí, Pedro experimenta uma das coisas mais bonitas que fortalecem Pedro. Ser perdoado. Ser perdoado. Só quando a gente se dá conta das nossas fraquezas é que a gente pode se tornar uma rocha em Cristo. Porque a gente pode ser perdoado. O que você precisa se perdoar? O que você precisa se perdoar hoje? Como é que você pode olhar para as suas fraquezas e ser perdoado? Nós mulheres temos tanta exigência que a gente acha que a gente tem que ser perfeita e a gente não pode experimentar de perdão. E por isso a gente julga tanto o outro, porque você acha que você também tem que ser perfeita.
Aí você julga o outro. Porque você acha que você não, eu não faria isso jamais. E aí você não experimenta do perdão. É na tua força que você vai ser quebrada. Então que você possa experimentar de perdão. Se perdoa hoje. Se perdoa hoje. Sabe? Perdoe as pessoas porque a mágoa tem te feito adoecer. Quem que você precisa perdoar? Como você pode estender a mão? Joana, quando a Gabriela me pede uma banana ou um abacaxi, tanto faz pra mim. Pra ela pode achar o abacaxi mais difícil do que descascado que a banana. Mas pro meu tamanho, tanto faz. Entendeu? Deus é do tamanho infinito. Não existe o que é grande e o que é pequeno pra ele. Tudo é pequeno, ele tá olhando pros brinquedos. Tem um brinquedo que é assim, o outro que é assim, mas é tudo pequeno. Ele é infinito. E a gente precisa entender que a gente precisa de Deus sim. Que a gente precisa dele sim. E que ele vai estender a mão. Ele tá à distância de um pedido nosso. Eu peço tudo pro Senhor. Eu falo tudo com o Senhor. Tem coisa que ele fala, começa a servir. Começa a servir. E aí ele entra no meu barco e eu vivo o extraordinário. E quando a gente pode perdoar e ser perdoado. E quando a gente pode ser lavado pelo sangue. E a gente não deixar a soberba acumular, o orgulho acumular em nós. A gente vai poder estender as mãos em missão. Porque a jornada de Simão para Pedro não é só para que você fique forte. É para que você fortaleça os seus irmãos. Esse é o comando do Senhor para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Fortaleça os seus irmãos. Deus não quer te fortalecer só para você. Ele quer te fortalecer para que você possa fortalecer os seus irmãos. Mas há um caminho. O serviço. A obediência. A ousadia. Tudo que está liberado para Deus está liberado para você. O poder pedir. O poder pedir. O não contar com a tua força, mas com a força de Deus. Fazer parceria. Perdoar e ser perdoado. Nestes 6 pontos. Neste caminho, a gente vai poder então viver o percurso completo. Que é a gente receber a missão. De não apenas ser forte, mas de fortalecer os nossos irmãos. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada por isso. Eu quero te lembrar, quero te dar o aviso, se você ainda não fez a sua inscrição para o spa. As inscrições, agora no dia 9, né? A gente já começa as inscrições para as oficinas. Então você tem que estar inscrito no spa para você poder escolher a oficina que você quer fazer. Como assim, Fernanda? A parte da manhã é um workshop. O tema desse ano é Mulheres Restituídas. Deus quer te restituir, mulher. Vai começar com o café da manhã, depois a gente tem um workshop sobre restituir a nossa mente, as nossas emoções. Aí tem um almoço e à tarde você vai poder escolher uma oficina para você ir. Vai ter oficina de escalda-pés, oficina de massagem, oficina de mesa posta, oficina de estilo, oficina de relaxamento, oficina de conexão. Gente, tem um monte, são 10 oficinas, oficina de artesanato, automassagem. Tem 10 oficinas que acontecem na parte da tarde. Você já vai ter que se inscrever, a gente vai liberar a inscrição, por isso das oficinas. Então, por isso que você precisa já fazer a sua inscrição do spa. A gente já completou metade das vagas em uma semana. A gente está muito feliz com isso, né? Então que você possa convidar mais uma. Vai ser um dia onde a gente vai pular de alegria mesmo. Você vai literalmente pular. Você vai pular, vai ser incrível esse dia. Vem gente do país inteiro, né? A gente quer muito que você venha. Vem gente do Acre, vem gente de Florianópolis, vem gente do Rio de Janeiro, vem gente de Vitória, vem gente de Minas, vem gente do Ceará. Você tem que vir, entendeu? Você tem que vir. Vai ser incrível, 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 incrível. Então, que você possa estar nesse dia, um encontro que a gente tem anual para cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. E tudo com base na fé.
A palavra do workshop é com base na fé. Também as oficinas é para cuidar de você como templo do Espírito Santo. E a gente termina com uma palavra sobre restituição e um happy hour na piscina. Gente, vai ser demais. A gente tá aqui com o nosso coração cheio de expectativa. Então, se você não inscreveu, se inscreva. Se sua amiga não se inscreveu, chama ela, né? Fala, corre que já vai abrir as oficinas e a gente precisa estar lá. Então, que você também possa fazer, né, a sua inscrição. E se você é um empresário, se você tem uma empresa, você conhece um empresário, a gente também tá na fase da gente buscar apoiadores e patrocínio, porque o ingresso não paga o que custa por pessoa, então a gente busca apoiadores e patrocinadores. Escreve pra gente no direct que a gente apresenta pra você como você pode ajudar sendo um apoiador nessa causa, né? Esse é um evento sem nenhum fim lucrativo, ao contrário, a gente cobra muito menos do que custa por pessoa. E aí a gente busca esses apoiadores, esses patrocinadores pra gente conseguir alcançar o valor, tá bom? Um beijo grande pra você, que você possa, nessa semana, fazer a sua jornada, saindo de Simão pra Pedro e viver nada menos do que o extraordinário do Senhor. Um beijo grande. O link para você fazer a inscrição tá aqui na bio, no perfil do Mulheres de Fé. É só você clicar lá e você cai na página de inscrição, tá bom? Um beijo grande.